Seja aí muito bem-vindo ao meu canal, Enfermeiro Fabiano Vitoriano, Profissão Enfermagem. Como aplicar injeção intramuscular? O tema desse vídeo aí é bastante oportuno, porque a gente tem muita gente agora que volta para estágio agora, pessoas que acabaram de se formar, e tem muita gente que tem dúvidas sobre isso. Então fique comigo até o final desse vídeo, que eu vou trazer para vocês atualizações, informações muito importantes. E vou falar para você também como você faz injeção intramuscular no ventro glúteo, no deltoide, então, vasto lateral da coxa. Então fique comigo até o final que vai ser muito importante esse vídeo. E eu já quero te lembrar que eu vou deixar na descrição desse vídeo o meu curso de cálculo de medicação e injetáveis. Nesse curso eu ensino como fazer intramuscular, como fazer subcutâneo, como fazer endovenoso. Eu ensino todas as vias de administração de medicamentos e te ensino também sobre o cálculo de medicamento. Esse curso ele é muito bom para quem está com dificuldade no preparo e na administração de medicação. Eu vou deixar na descrição do vídeo para você que comprar ele hoje, ele custa menos que R$50, tá bom? Vou deixar na descrição do vídeo. Pessoal, é o seguinte então vamos para o vídeo aí. Tudo sobre aplicação intramuscular. Eu quero te entregar nesse vídeo resumidamente, mas tudo sobre a aplicação intramuscular. Eu quero tirar todas as suas dúvidas. Então, por favor, comente bastante nesse vídeo. Os comentários com dúvidas eu vou responder nos shorts. Ou seja, eu vou pegar o seu comentário que vai estar aqui no vídeo e vou responder fazendo shorts. Sabe, igualzinho quando coloca aquela caixa de pergunta no Instagram e a pessoa responde a pergunta que é feita? Eu vou fazer dessa mesma forma com os shorts. Então, os comentários desse vídeo com as dúvidas, é lógico, eu vou responder com os shorts, beleza? Então vamos lá para o vídeo. Seguinte, gente, as regiões indicadas para aplicação de injeção intramuscular. Então nós temos a região do deltoide, eu vou explicar depois uma a uma. Nós temos o músculo dorso glúteo, que é a que a gente fala na nádega. Nós temos o músculo ventroglúteo. Nós temos o músculo da face anterolateral da coxa, que é o vasto lateral da coxa. Esses são os lugares indicados para realizar injeção intramuscular. Vamos começar falando um pouquinho do deltoide, depois vou te falar da técnica. Gente, no deltoide, qual é o volume máximo permitido? O volume máximo permitido no deltoide é 2 ml. Mas raramente nós iremos fazer 2 ml. Por quê? Porque nós vamos evitar fazer medicamentos no deltoide. Precisa evitar. O que nós iremos fazer no deltoide? Nós iremos fazer no deltoide apenas vacinas. No deltoide, nós iremos fazer apenas vacinas, tá bom? E aí, já pegando esse gancho, eu quero desmistificar uma polêmica aqui. Tem muita gente, até muito recém-formado, que fica, não se aspira mais para fazer intramuscular. Você está desatualizado. Tá errado. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Preste bastante atenção. O não aspirar, que é a indicação da Anvisa na injeção intramuscular, são nos imunológicos realizados no deltoide, nas vacinas. Quando você faz vacina no deltoide, por que a indicação é não aspirar? Porque no momento da aspiração você pode causar um pouco mais de dor e também nesta região ela é pouco vascularizada, ou seja, você corre o risco de não pegar vaso aqui, porque ela é pouco vascularizada. Então a Anvisa, ela orientou que imunológicos, aplicação na região deltoide, não precisa aspirar, tá bom? Não precisa. Ah, professor, mas eu aspiro. Não precisa no deltoide, porque causa um pouco mais de dor. O volume máximo 2 ml. Agora nós vamos para outras regiões. Nas outras regiões, o que nós precisamos analisar? Não é contraindicado você aspirar. Porém, se eu for fazer, principalmente no dorso glúteo, de um paciente obeso e tem bastante gordura no glúteo, se eu fizer a prega, o que vai acontecer? Eu vou acabar fazendo o meu medicamento na região subcutânea. Então, se eu pego um paciente mais obeso, quando eu for fazer a injeção no glúteo, gente, principalmente no dorso glúteo, eu não vou fazer prega no paciente mais obeso. Eu vou aplicar sem fazer a prega.
E se eu pego um paciente mais magro, idosos, crianças, aí eu preciso fazer a prega, principalmente se eu estiver usando uma agulha maior, porque senão eu vou fazer muito profundo, que eu posso até tocar no osso do meu paciente. Eu não estou exagerando, tá bom? Então, quando que eu vou aspirar? Eu vou aspirar quando eu tenho pacientes mais magros e pacientes mais caquéticos. Aí eu vou aspirar. Só que não é contraindicado não aspirar. É muito importante aspirarmos, por quê, gente? Porque eu posso pegar um vaso sanguíneo. E se eu estiver fazendo uma injeção oleosa, e se eu fizer no vaso sanguíneo, eu posso fazer uma embolia gordurosa no meu paciente. Então eu preciso evitar isso. Tá bom, gente? Então, você que é recém-formado, que já ouviu alguém falar que não aspira mais, não é isso. Não aspira mais quando você faz no deltoide imunológicos. Você ouviu alguém falar e sai repetindo. Então, por favor, vamos deixar bem claro aqui nesse vídeo. Professor, não pode fazer injeção no músculo dorso glúteo. Gente, não é que não pode. A recomendação é não fazer, mas não tem nenhuma determinação falando que está proibido no Brasil fazer no dorso glúteo. Foi feita uma pesquisa, alguns estudos, principalmente nos Estados Unidos, e foi detectado que quando você faz mais injeção no dorso glúteo, os pacientes eles começaram a ter mais lesões do nervo ciático. Então a recomendação é o quê? É que você faça no ventro glúteo, mas não vamos dizer que o músculo dorso glúteo está proibido, porque não está. O volume máximo aqui, 4 ml. Mas mesmo assim, você precisa avaliar a massa corpórea do seu paciente. Se você tem um paciente muito emagrecido, você pode dividir, fazer 2 ml em cada glúteo, gente. Por quê? Se a gente pegar um paciente muito emagrecido, talvez o músculo não vai suportar. Mas pacientes normais aí, né, com massa muscular normal, 4 ml no dorso glúteo. Músculo ventro glúteo, também 4 ml. Eu vou estar te mostrando aqui a técnica de fazer. E no ventro glúteo nós não vamos fazer prega, porque a gente não faz prega. Na hora que eu mostrar a técnica você vai entender o porquê. Nós temos o músculo da face anterolateral da coxa, ou vasto lateral da coxa. Importante também fazer a prega nessa região, tá bom? Espero que ficou bem claro aí. Se não ficou, pode perguntar aqui nos comentários, que eu vou estar esclarecendo para você. E se você está com muita dificuldade, gente, o link do meu curso de preparo e administração de medicamentos está aqui na descrição. Eu indico para você, se você está inseguro, insegura, tem muito medo, olha, esse curso é para você, está aqui na descrição. Vamos para o próximo slide. Aqui nós temos a região, aqui ó, quando eu falei para vocês, aqui é dorso glúteo, e aqui nós temos a região ventro glúteo, que também nós chamamos de aplicação Rochester. Primeiramente, eu vou te falar da anatomia do local para que você possa entender como você vai fazer a técnica para fazer essa aplicação. Vou falar da anatomia do local. Aqui nós temos a crista ilíaca, tá vendo aqui, ó? Crista ilíaca. Aqui nós temos a espinha ilíaca. Aqui nós temos a espinha ilíaca. E aqui nós temos, ó, o grande trocânter do fêmur. Então, crista ilíaca, espinha ilíaca e o grande trocânter do fêmur. Como que vai ser a técnica de aplicação nessa região? Essa região a gente faz principalmente em politraumatizados, né? Pacientes que não dá para a gente ficar virando. E lembrando que é muito indicado a gente fazer nessa região. É bom evitarmos fazermos no dorso glúteo e fazermos no ventro glúteo, tá bom? Não que seja proibido, eu já falei isso para você anteriormente. Como que é a técnica? Como nós vamos fazer? Ó, formados pelos vértices, palma da mão na porção do trocânter maior. Então, ó, nós temos aqui o trocânter maior. Então, a sua palma da mão ela vai estar na porção do trocânter maior, correto? Dedo indicador na espinha ilíaca anterosuperior. Ó, a espinha ilíaca anterosuperior é aqui, ó. Então, o seu dedo indicador ele vai estar na espinha ilíaca anterior. Anterosuperior, perdão. E dedo médio estendendo-se até a crista ilíaca.
O dedo médio ele vai estar estendendo até a crista ilíaca. Então, você vai ficar com sua mão nesse formato. E o local da aplicação vai ser aqui, ó. Por isso que a gente não vai estar fazendo a prega. A gente vai fazer esse formato e o local da aplicação vai ser aqui. Dessa forma que você vai fazer. Você vai pegar a sua mão, vai espalmar ela no trochanter maior, que vamos falar no grosso para você entender, na cabeça do fêmur. A gente vai espalmar a mão ali, certo? O dedo indicador na espinha ilíaca anterior superior. Ó. Dedo indicador aqui, tá bom? E o dedo médio na crista ilíaca. E o local de aplicação vai ser no meio. No meio o local da aplicação. Beleza? Então é muito importante aí. Eu tenho um vídeo aqui no canal só explicando como fazer a aplicação na região, na Rochester. Então, dá uma olhada aí nesse vídeo que vai ser muito importante para você entender melhor, tá? Aqui é mais um resumo para que você possa entender. Beleza? Gente, e no dorso glúteo? Como que eu vou fazer? Eu vou dividir, né? Eu vou dividir o glúteo em quadrantes. Aqui eu tenho a fenda glútea, eu passo uma linha imaginária e divido ao meio. A minha aplicação vai ser na onde? Vai ser bem no quadrante superior externo. Jamais nós iremos aplicar aqui, ó. Tem gente que faz injeção, já vi, gente, fazendo quase na coluna lombar do paciente. Não, não é nas costas. É no dorso glúteo. Então é nessa região aqui, ó. Tá bom? Aspiro, professor, para ver se vem sangue. Faço prega. É aquilo que eu falei para você. Paciente emagrecido, vamos fazer a prega. Paciente obeso, não vamos fazer prega. Tá? Aspiro. Se você aspirar, não tem problema. Não tem problema. Não tem essa contraindicação. Isso não existe. Beleza? Que agulha que eu vou utilizar aqui? Eu posso utilizar uma 25x7, uma 25x8, uma 30x7, uma 30x8. A escolha da agulha vai ser muito importante também você observar a massa corpórea do seu paciente, que tudo isso você vai pegar com o tempo. Com o tempo você vai pegar. No meu curso eu falo sobre as agulhas, por isso que é importante você aí que está com dificuldade de fazer o meu curso, que está aqui na descrição do vídeo o link, tá bom? Agora nós temos a região do deltoide. Região do deltoide. O deltoide é o seguinte, aqui no ombro, que nós chamamos de acrônimo, nessa região, eu vou colocar 4 dedos para baixo e a minha aplicação, né, por exemplo, eu pego aqui, ó, 4 dedos e a minha aplicação ela vai ser aqui, ó. Tem gente que já faz assim, ó, que já vem com a mão espalmada, faz 4 dedos, né? Ó, 4 dedos para baixo, tá, gente? E aplica. Um exemplo aqui, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, tá vendo? Ó, dessa região aqui, 4 dedos para baixo. Não é, gente, aqui em cima. Não é. Nós vamos fazer no deltoide. Bastante importante aí. O deltoide, lembrando mais uma vez, suporta até 2 ml, mas é mais indicado fazermos apenas imunológicos, apenas vacina. Bastante importante. Aqui no canal eu tenho um vídeo ensinando a fazer a técnica em Z. Nesse vídeo aqui eu não vou falar sobre ele, mas aqui no canal tem o vídeo como fazer a aplicação com a técnica em Z. É muito importante, principalmente anticoncepcional, para não voltar à medicação. Então, assista esse vídeo aí, que é bem importante. Acho que eu vou deixar até na descrição desse vídeo como aplicar injeção na técnica em Z e também como aplicar anticoncepcional. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo, porque de repente aí você faz aí na sua esposa, né? Você faz a autoaplicação em casa. Eu vou deixar aqui na descrição. Gente, esse aqui é meu bebê, o Heitor. Olha que coisa linda, maravilhoso. Por que eu pus a fotinha dele aqui? Tem gente maldosa aí que falou que eu fico expondo meu filho na internet. Não, aqui é o meu canal, gente. O meu canal é minha casa. Então, quero te falar o quê? Em crianças menores de 2 anos, é contraindicado fazer intramuscular no glúteo. Não pode, gente. É totalmente contraindicado. E eu já vi por várias vezes em pronto-socorros aí as pessoas fazer. É contraindicado. Então não faça no glúteo. Então eu trouxe a fotinha dele aqui só para te explicar que é contraindicado fazer intramuscular no glúteo. Criança menor de 2 anos é contraindicado.
Tem que fazer no vasto lateral da coxa. E eu já acabo esse vídeo aqui, desculpa, ficou um pouquinho extenso, com a foto desse meu filho maravilhoso. Né? A bênção de Deus na minha vida e na vida da minha esposa. Se você quiser conhecer um pouco mais da minha vida aí, pessoal, eu posto bastante na aba comunidade. E se você também quiser ser membro do canal, para poder nos ajudar aí, só clicar aqui na descrição, que tem um link também para que você possa ser membro do canal. Eu quero aumentar a comunidade de membros do canal, porque eu quero fazer algo especial para quem for membro do canal. Por quê? Essas pessoas apoiam o canal e elas merecem ter mais conteúdos também, né? Não que eu vou deixar de entregar para vocês, mas para os membros do canal vou entregar um conteúdo especial, fazer lives especiais para eles, né? Estou formando ali a comunidade dos membros. Então, você que ainda não é membro, só clicar aqui na descrição para que você possa ser membro do canal. E se não é inscrito aqui ainda, por favor, se inscreva no canal, porque eu vou fazer mais vídeos aulas explicando sobre o preparo e a administração de medicamentos, que eu acho muito importante para você, tá bom? Grande abraço aí para você do enfermeiro Fabiano e até o próximo vídeo.